Epístola aos Hebreus, capítulo 12, eu lerei os versículos 1 e 2. Versículos 1 e 2. Os irmãos acompanhem a leitura nas suas Bíblias. Diz assim a palavra do nosso Deus. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia. Está assentado à destra do trono de Deus. Até aqui a leitura, vamos orar? Pai, nós, mais uma vez, estamos diante da Tua palavra. Pai amado, nós necessitamos da iluminação do Teu Espírito para entendê-la e muito mais para praticá-la na nossa vida. E pedimos, portanto, Pai, em nome do Teu Filho Jesus, a assistência do Espírito Santo sobre nossos corações. De maneira, Senhor, que a Tua igreja seja edificada nessa noite. Cada um que aqui se encontra, ninguém está aqui por acaso, mas é da vontade do Senhor que todos nós estejamos aqui. Por isso, fala, Senhor, que a Tua igreja ouve. Em nome de Jesus, amém. Amados irmãos, faltam poucas horas para que uma nova página seja virada na nossa vida. Essa página foi escrita não por você, não foi pela nossa força ou sabedoria ou conhecimento, mas ela foi escrita pelo Senhor, que é o Senhor da nossa vida, que é o autor da nossa vida e da nossa fé. Então Ele vai nos dar, com a sua graça, mais um presente. Esse novo ano que se aproxima, logo mais, 2024, é um presente de Deus. Você não alcançou isso por sua própria sabedoria, mas é graça sobre graça. Ele vai nos dar mais um presente. Ele vai iniciar na minha vida e na sua vida a escrita de uma nova página. Ele vai lhe dar mais um presente. E quando nós recebemos um presente, e nós gostamos de receber um presente ou presentes, quando nós recebemos, nós devemos ter sabedoria de como usá-lo, como aproveitar aquele presente que eu, que você, que nós estamos recebendo. Para até então, até valorizar aquele que nos está dando o presente. Por mais simples que seja, nós devemos saber como usufruir daquele presente. Nós devemos saber como usar aquele presente que eu, que você tem recebido. Portanto, amados irmãos, diante dessa realidade, eu digo aos amados irmãos como tema da nossa mensagem: o que fazer diante desse singular presente de ano novo que Deus dará para cada um de nós? Porque ao receber um presente, nós também temos responsabilidades para com aquilo que nós estamos recebendo. Não podemos agir de uma forma qualquer ao receber algo de alguém. Nós temos que receber com alegria e ter responsabilidade de usufruir daquilo que nós recebemos. Da mesma forma, amados irmãos, Deus está por nos dar mais um ano na nossa história, na nossa igreja e na sua vida. E como é que nós vamos, ao receber esse presente, o que é que nós vamos fazer? Qual será, então, a nossa resposta a esse Deus maravilhoso que nos sustentou ao longo de tantos anos, a sua vida, a sua família? Alguém disse já de antemão que quantas lutas nós passamos. A sua família, você como família, quantas lutas. E como igreja, 50 anos de história.
De fato, amados irmãos, é um momento de alegria em que esses 50 anos foi escrito pelo nosso Deus. Ele usou várias vidas e muitas estão aqui escrevendo ainda essa história da família Monte Sião, a história da sua família, a história da sua vida. Mas essa história, ela vem da pena graciosa do nosso Deus. Ele tem escrito, Ele tem permitido na sua vida provas, provações, dificuldades, lutas, crises, muitas vezes, mas Ele, com a sua mão poderosa e graciosa, vem segurando na nossa mão, porque é Ele que segura na nossa mão, não somos nós que seguramos na mão de Deus. Nós não temos forças e habilidade para isso, mas quando Ele segura, então nós estamos firmes, e Ele tem feito isso ao longo de tantos anos na sua história, que Ele escreveu na história da nossa igreja. Então, volto a repetir, o que é que nós vamos fazer? Como é que nós vamos receber esse novo ano que Deus nos dará? Certamente, amados irmãos, há uma grande expectativa na vida de cada um de nós, porque é isso que acontece quando está terminando o ano e iniciando um outro. Expectativa na nossa vida. E essa expectativa, elas geram desejos. Essa expectativa, ela gera sonhos, planos, esperança, alvo, metas a seres atingidas. Mas como é que nós vamos atingir tudo isso? Como é que nós vamos alcançar essas metas e esperança que há no nosso coração? Irmãos, voltando à história da nossa igreja, nós não chegaríamos até aqui se Deus não estivesse conosco. Qualquer um de nós pensássemos que nós escreveríamos a história da igreja de moto próprio ou com a nossa própria força, não estaríamos aqui. Mas o Senhor esteve conosco. Então, amados irmãos, não tem como entrar diante dessa realidade de um novo ano que Deus nos concede com indiferença. Não tem como entrar um novo ano com indiferença. Não, nós entramos com expectativa, com esperança no nosso coração. Há significado para nós, cristãos, há significado um novo ano, porque nós sabemos que tudo vem da mão de Deus, por isso há significado. Para aquele que não tem o Senhor Jesus, não há tanto significado. Para eles é um ano como um outro qualquer. Vão festejar, vão fazer apenas coisas materiais, mas eles não pensam aquele que conduziu aquela vida, a sua vida, a nossa vida, até esse momento. Mas nós, o povo de Deus, agimos de forma diferente. Não é? O derrotado, aquele pessimista, ele não vê a hora do ano passar, terminar. Mas o otimista, ele vê como uma missão cumprida e ele olha para o novo ano com altruísmo, porque ele sabe que aquilo vem da boa mão do Senhor. Veja como é diferente a cosmovisão daquele que tem o Senhor. Esse é o momento, amados irmãos, que nós iremos observar certamente nas mídias sociais o surgimento de oportunistas, de muitos oportunistas, influenciadores, videntes, que vão tentar responder aos anseios das pessoas com relação ao futuro. Vão tentar responder os anseios das pessoas com relação ao futuro. E por que isso? Por que há tanto aproveitador, tantos videntes, tantos falsos profetas? Porque as pessoas, de um modo geral, têm necessidade de ser felizes. Buscam a felicidade. E é por isso que os oportunistas aproveitam esse momento para agir de forma incoerente, de forma contrária à lei de Deus, enganando e sendo enganados. Satanás aproveita um momento desse para iludir corações, para enganar vidas, que ao invés de agradecer a Deus,
de colocar sua vida no altar de Deus, usa de mandingas, de superstições para passar de um ano para o outro. Mas nós somos o povo de Deus. E nós pensamos como o salmista, quando ele diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. É desta forma que nós que cremos na palavra, que estamos submissos ao Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, autor da nossa vida, escritor soberano da nossa história, é assim que nós passaremos de 2023 para 2024, entregando o nosso caminho ao Senhor. Não temos superstições. Não há isso para nós, porque a nossa vida não é acaso, a nossa vida é guiada pela mão do soberano Deus. Ele escreve a nossa história e Ele sabe escrever. Ele sabe escrever. Ele não erra. Ele não comete engano, equívoco, mas Ele é soberano, Senhor dos senhores, totalmente sábio. Então, mas é preciso que nós, apesar de nós, e também das circunstâncias que talvez você esteja vivendo, um momento difícil na sua vida, é preciso olhar para essa realidade espiritual da nossa vida, porque Deus vai nos dar uma nova página, um ano novo. Haverão então novas metas, novos desafios, novos planos, novos conflitos, novas provações, novos horizontes. Tudo isso estará diante de nós. E como é que eu vou, então, repito, agir diante dessa realidade que Deus está nos entregando? À luz do texto, eu quero compartilhar com os irmãos algumas dessas realidades, do que fazer diante desse presente maravilhoso que Deus há de nos dar. Primeira coisa, primeiro ponto, tendo um maior desejo de viver em novidade de vida. Primeiro ponto, tendo um maior desejo, se você já teve até agora, louvado seja Deus, mas tendo um maior desejo de viver em novidade de vida. Porque se Deus está dando mais um ano, eu devo então, em resposta a esse amor glorioso, devolver a Ele uma vida digna daquilo que Ele está me dando. Uma vida digna daquilo que eu creio, que nós cremos. A fé maravilhosa no Senhor Jesus Cristo. Por isso é que o autor da carta aos Hebreus, ele inicia esse versículo dizendo: desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia. Esse é o primeiro alvo da nossa vida diante desse presente. Quais foram os embaraços, muitas vezes, que nos impediram de viver uma vida que agradasse a Deus? Quais foram? Nós devemos ser sinceros para com o Senhor, porque, aliás, ninguém pode se ocultar diante do Senhor. Ninguém pode se esconder diante do Deus onipresente, onipotente e onisciente. Não há como fazer isso. Então eu tenho que pensar nesse presente e refletir acerca de quais foram os embaraços que impediram você e nós de viver um ano agradável a Deus. Porque o objetivo do cristão é satisfazer a vontade daquele que o salvou. Esse é o nosso objetivo. Em cada ano que Deus nos dá, é satisfazer a vontade daquele que nos salvou, daquele que mantém a nossa vida, daquele que sustenta a nossa mesa, daquele que cura a nossa enfermidade, daquele que perdoa os nossos pecados. Esse é o nosso desejo, e não agradar somente a nós. Eu quero conquistar o mundo, mas se perder a alma, de que adianta? De que adianta alguém conquistar o mundo e perder a sua alma? E perder a bênção de Deus, daquele que o salvou? Então, irmãos, este agradar a Deus tem a ver com a maneira prática
que nós vivemos diante de Deus até aqui. O que é que nós precisamos corrigir na nossa vida? O que de bom eu fiz, louvado seja Deus por isso. Mas o que eu preciso corrigir? O que nós precisamos melhorar diante desse Deus que me presenteia com mais esse ano? Como foi o meu desempenho na seara do Senhor? Tudo isso são palavras reflexivas para nós nesta noite. Nós servimos ao Senhor ou a nós mesmos? Porque a Bíblia diz: sem Ele nada podemos fazer. Nós temos que aprender isso, a maturidade cristã, de entender que não adianta levantar cedo, trabalhar penosamente o pão que granjeaste. Não adianta. Se Deus não nos abençoar, nos livrar do assaltante na rua, nos livrar da doença, se Ele não fizer isso, não adianta levantar de madrugada. Nós temos que entender, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E nós precisamos refletir naquilo que nós demos para o Senhor 2023 e naquilo que nós daremos a Ele, esse presente maravilhoso que Ele está para nos dar. Então, amados irmãos, Deus deseja que nós vivamos em novidade de vida, porque esta é a vida que Ele em Cristo nos deu. Uma nova vida. Uma vida agora que vive para a glória de Deus. Uma vida agora que vive para agradar o Senhor. Honrar o seu nome. Essa é a vida que Ele deu em Cristo Jesus para mim e para você. E nós devemos honrar essa vida. Honrar essa vida com a nossa dedicação e viver em novidade de vida, viver uma vida santa diante de Deus. Porque Ele tirou a gente do pecado, Ele tirou a gente do lamaçal do pecado, para nos colocar diante do Evangelho do Senhor Jesus, que iluminou a nossa mente, que nos tirou das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, que é Jesus. É isso, irmãos, que nós devemos pensar e ter atitude diante desse presente. Uma outra coisa, então, um segundo momento, disposição que vem através da fé. Segundo ponto, disposição que vem através da fé. Porque ele diz: corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Ele usa aqui uma metáfora para explicar para nós que assim como o atleta corre, ele tem um alvo, ele tem um objetivo, ele se prepara, ele faz uma dieta. Assim também nós temos diante de nós uma carreira, que é a carreira cristã, que é a vida espiritual, que é a vida diante do Senhor. E ele diz: corramos, e não é correr de qualquer maneira. Porque o atleta, quando ele corre, muitas vezes ele está cansado, mas ele não pode parar. Ele supera o seu cansaço, a sua fadiga. Ele supera, porque ele quer vencer. Então o texto diz: corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Nós temos aqui irmãos de 10, 5, 1, 30, 40 anos de vida cristã. Alguns estão começando agora. É preciso correr com perseverança. Aqueles que já correm há 10, 20, 30 anos, continue perseverando. Aqueles que começaram agora, saiba, é uma carreira gloriosa que Deus colocou diante de você, que você professou a tua fé, e é preciso correr com perseverança. A carreira que nos está proposta. Que carreira é essa? Quem nos propõe? O Senhor, nosso Deus, nos chama em Cristo para essa carreira cristã, até a volta gloriosa de Jesus. Então, esse momento, não é? Desde o dia que o Espírito Santo regenerou a tua vida, que você realmente teve convicção de que Jesus é o teu Salvador, aquele momento que Deus
deu a você, através do Espírito, a convicção de que você realmente creu no Senhor Jesus, até a volta gloriosa de Cristo. É a carreira que nos está proposta. Portanto, irmão, nós cremos na suficiência de Deus. Nós cremos na suficiência de Deus, mas é preciso ter disposição para a batalha. Sempre haverá um obstáculo para você, para mim, para a igreja. Sempre haverá ondas impetuosas, mar bravio. Sempre haverá multidões sem esperança no mundo, com fome espiritual. E até que Cristo venha, eu tenho que ter disposição na obra do Senhor. Quando Israel estava fugindo do exército de Faraó e se deparou com o mar, passaram a reclamar a Moisés: e agora? Vamos morrer. Na frente o mar, o exército aqui na retaguarda, o que nós vamos fazer? E Moisés consulta o Senhor e Deus diz assim: diga a esse povo que marche. Diga a esse povo que marche, não fique reclamando da vida. Nós não podemos ser murmuradores, reclamões, devemos ser gratos por tudo como nós cantamos. Então, disposição que vem através da fé, precisamos arregaçar as mangas. A suficiência vem de Deus, mas Ele requer de nós coragem, vontade, disposição para lutar a fé evangélica, custe o que custar, ainda que para isso tenhamos que morrer. Porque o homem pode tirar a vida do corpo, mas não pode tirar a nossa alma, porque ela pertence ao Senhor. Terceiro momento, lembrar sempre aonde está alicerçada a sua confiança e esperança. Não se esqueça disso em 2024. Lembrar sempre aonde está alicerçada a sua confiança e a sua esperança, porque o texto diz: olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus. E não é olhar com esses olhos carnais. Não, esse aqui é míope. Eu estou vendo os irmãos porque eu estou de óculos. Mas é os olhos da fé. Esse não precisa de oculista. Porque o Senhor tem limpado os nossos olhos com o seu poder, os olhos da fé, para enxergar esse Deus maravilhoso, esse Deus que tem sustentado a nossa vida até aqui. Não faltaram lágrimas, mas não faltou o poder de Deus. E nunca vai faltar. Então, nós precisamos olhar com os olhos da fé e olhar de uma forma firme. Não podemos desviar os nossos olhos para o Senhor Jesus Cristo, que Ele é o autor e consumador da nossa fé. Está tudo consumado. Na cruz do Calvário Ele consumou, Ele venceu, Ele pagou. Está pago. Está consumado significa está pago. Todos os nossos pecados na cruz do Calvário. Nós temos que lembrar disso, que aquele que perdoa os nossos pecados, aquele que levou lá na cruz e cravou a nossa dívida, é suficiente para nos mover numa confiança inabalável e esperança gloriosa que nós temos que ter durante essa caminhada da vida cristã e desse ano que Ele nos dará. Todos nós queremos crescer, queremos prosperar, queremos desenvolver o nosso lar, queremos crescer financeiramente, queremos ter um lar sólido. Isso nada adianta, irmão, se não tiver a bênção do Senhor. Se a gente pensar somente na vida existencial aqui, nesse mundo, não tem sentido, porque essa não é a nossa pátria. A nossa pátria está no céu. E é lá que nós temos que estar os nossos olhos.
E é lá que está a nossa confiança e a nossa esperança. É Ele, Senhor Jesus, que é o nosso ideal maior, não é coisa desse mundo. Porque sem Jesus nós não vamos chegar a lugar nenhum em 2024. Mas quem tem Jesus tem tudo. Quem não tem, não tem nada. Quem não tem, não tem nada. Porque os valores deste mundo se acabarão. A riqueza desse mundo passará. É por isso que o Senhor tem orientado: não ajunteis tesouros aqui na terra, onde os ladrões roubam. Ajuntais tesouros no céu, porque lá são tesouros eternos. Se o nosso olhar não estiver na pessoa gloriosa de Jesus, nós vamos nos perder na caminhada da vida cristã, porque Ele é o nosso norte, Ele é a nossa bússola, Ele é a nossa esperança. Por isso, irmãos amados, nesse presente que Deus está nos dando, não esqueça disso. Não esqueça de lembrar aonde está alicerçada a tua confiança e a tua esperança, que é o Senhor Jesus. Nos momentos de dores, nos momentos de conflito, nos momentos de sofrimento que poderão surgir nesse novo ano, nós devemos contar as nossas dores ao Senhor. Entrega o teu caminho ao Senhor, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. É Ele que cuida de nós. Não é a nossa riqueza que dá estabilidade para a nossa vida. Não é sabedoria, inteligência, não é qualquer que seja o emprego, a profissão, a capacitação, não é nada disso que vai nos sustentar, porque tudo isso pode se acabar. Mas a graça de Deus, ela perdura para todo sempre. O nosso Deus é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. Ele estará conosco até mesmo no vale da sombra da morte. Até mesmo no vale da sombra da morte. Por isso eu encerro essa mensagem dizendo que toda a família da fé, que toda a família Monte Sião prossiga para o alvo. Prossiga para o alvo. Todos unidos em uma só fé, em um só Senhor, em um só Espírito Santo, na alegria e na dor. E que venha 2024. Que o Senhor nos abençoe.